Olá, nesse vídeo aqui a gente vai dar então continuidade à nossa aula sobre conjuntos numéricos e hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros. Muito bem, na aula anterior então a gente falava sobre o conjunto dos números naturais e vimos, por exemplo, que no conjunto dos naturais podem ser definidas pelo menos duas operações, a operação que a gente chamou de adição e a operação que a gente chamou de produto. A gente viu que elas gozavam de determinadas propriedades que a gente chamou de elemento neutro, comutatividade, associatividade e distributividade. Lembrando que o elemento neutro da adição não tem no conjunto dos números naturais, porque o conjunto dos naturais foi tomado sem o zero. E a gente viu aqui que a adição e o produto são fechadas em N, ok? Isso significa que toda vez que eu operar dois naturais, ou com a soma, ou com o produto, a gente vai obter como resultado disso um natural. Muito bem, entretanto, a gente pode introduzir operações além da adição e além do produto. Por exemplo, eu vou introduzir aqui uma outra operação, que é a operação de subtração. Ok? Vamos introduzir a subtração. Aqui eu vou, por enquanto, apagar aqui, só para a gente entender como é que vai funcionar essa operação. Então, eu tenho aqui a operação de subtração. Ou seja, como é que vai funcionar? A gente pode utilizar esse tracinho aqui para representar a subtração. E o que ela faz? Ela opera com dois elementos da seguinte forma. Por que a gente não trabalha com a subtração no contexto dos números naturais? Essa é a primeira pergunta. Bom, a resposta é porque a adição ela não vai ser, porque a subtração, perdão, ela não vai ser fechada nos números naturais, assim como a adição e o produto são. Por quê? Veja bem, vamos dar aqui um exemplo. Se eu faço 5 menos 3, o resultado a gente sabe que é 2. 5 é natural, 3 é natural, 2 é natural. Ok. Então, nesse caso aqui não teria problema. Mas se eu já faço, por exemplo, 3 menos 5, o resultado disso, a gente sabe, um pouquinho mais, usando um pouquinho mais dos nossos conhecimentos, a gente sabe que isso daqui é menos 2. Entretanto, menos 2 não pertence aos naturais. Ou seja, eu estou operando dois números naturais por meio da operação de subtração e estou obtendo um resultado que não é natural. Isso significa que a subtração não é fechada. A subtração não é fechada nos naturais. Então, isso me obriga a definir um conjunto que é mais geral do que o conjunto dos números naturais, que é o conjunto dos números inteiros. Na realidade, nosso próprio exemplo aqui, ele já se utilizou de um elemento que é inteiro. Quando eu coloco aqui menos 2, isso aqui nos naturais não faz nem sentido para nós. Entretanto, eu estou me apropriando aqui dos conhecimentos prévios que cada estudante tem para simplificar o meu argumento e mostrar que a subtração não é fechada. Ok? Então vamos lá. Então vamos estender um pouco mais esse conjunto. Então a gente tinha feito tudo isso daqui para o conjunto dos naturais. Agora nós vamos verificar, na realidade, que o nosso conjunto alvo aqui agora, sendo o conjunto dos inteiros, a gente vai ter propriedades semelhantes, e muitas delas aqui, na verdade, vão se estender. O conjunto dos inteiros ele é representado pela letra Z, com essa barra que eu coloquei, certo? Então aqui agora a gente vai trabalhar com o conjunto dos inteiros, tá certo? O conjunto dos inteiros, na realidade, é o conjunto dos naturais, acrescentando-se alguns elementos. Quais são? Eu vou acrescentar o zero e eu vou acrescentar também os números negativos, ok? Então, o conjunto dos números inteiros, ele também é um conjunto infinito, Só que agora ele vem aqui, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Certo? Então, é o conjunto dos naturais acrescentado do zero e dos números negativos. Muito bem. Eu não vou entrar em muitos detalhes de como construir nem o conjunto dos naturais, nem o conjunto dos inteiros, nem posteriormente o conjunto dos números racionais, de maneira axiomática, de maneira bem rigorosa do ponto de vista matemático. Não.
eu vou trabalhar aqui de maneira bem intuitiva para que o estudante, né, possa utilizar-se daqueles conhecimentos prévios que ele já tem para entender um pouquinho, né, entender de maneira mais simples onde a gente quer chegar. O nosso objetivo aqui é apenas explanar quem são os conjuntos. Nosso objetivo final não vai estar nos conjuntos em si, né? Esse aqui não é um curso de conjuntos. Esse aqui é um curso onde eu apresento os conjuntos e eu tenho como objetivo utilizá-los no meu próximo curso, que é o curso de funções. Então, por enquanto, a gente só vai aqui destacar algumas propriedades, realçar por meio de alguns exemplos e exercícios, mas nosso objetivo aqui não é construir uma teoria matemática sobre conjuntos. Isso seria uma coisa bem mais profunda, tá? E a gente pretende não abordar de maneira tão rigorosa. Então, a subtração aqui é uma operação que a gente vai ver, ela não tem a necessidade de ser definida no conjunto dos inteiros, justamente porque os números inteiros eles já possuem números negativos. Então, eu posso olhar para a subtração como sendo a adição de um número positivo com um número negativo, certo? Ok? Então, na realidade, não tem necessidade de eu definir a subtração no conjunto dos inteiros. Eu posso olhar para a subtração como sendo a adição de um número negativo, ok? Então, a gente continua falando aqui sobre a adição, ok? Adição. E eu vou continuar definindo o produto. Né? São as duas operações que a gente vai trabalhar, adição e produto. Ok? Muito bem. Muito bem. Então, eu tenho a adição e eu tenho o produto. Então, novamente, o produto aqui, né? Estou tomando o cartesiano de n em n nos naturais. Ok, então, aqui, muito bem. Então, novamente tem duas operações, adição e produto, né? Eu já deixei aqui esse esquema aqui da aula anterior, né, que era sobre os números naturais, justamente porque essas propriedades aqui elas vão continuar sendo válidas, né, para os números inteiros. Na verdade, a gente vai ganhar mais algumas coisas aqui. Por quê? A gente tinha visto que a adição e o produto são fechados em naturais, evidentemente que também vai ser fechado nos inteiros, só que não apenas a adição e o produto, né? Eu vou poder acrescentar a operação de subtração. Então, tanto a adição, a subtração e o produto são fechadas nos inteiros. Ok? A gente pode olhar para a subtração, como eu disse, como uma operação inversa, né, da adição. Então é por isso que não tem necessidade de eu tratar das propriedades da subtração. Na realidade, a gente desconsidera a subtração justamente por quê? Porque fazer x menos y é o mesmo que fazer x mais, né, menos y. Ou seja, fazer uma operação entre dois inteiros, né, de subtrair, fazer x menos y, é o mesmo que somar o inverso de y, né, o que a gente vai chamar de oposto aditivo de y, ok? Certo? Então, isso daqui elimina a necessidade de eu falar das propriedades da subtração, porque eu posso olhar para a subtração como uma operação inversa da adição mediante, né, o elemento oposto. Então, vamos lá. Propriedades agora da adição e do produto em relação agora ao conjunto dos números inteiros. Então, a gente já tinha visto que o elemento neutro, né, dos números naturais é o número 1 para a operação de produto. Isso vai continuar valendo para os inteiros. Agora, os naturais também ganham um elemento neutro, que é o zero. Ou, perdão, a adição também ganha um elemento neutro, que é o zero. X mais zero é o mesmo que zero mais x, que é igual a x. Ou seja, o zero é o elemento neutro da adição e o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ok. A gente tem aqui também agora a comutatividade, né? Continua valendo, certo? A associatividade continua valendo. A distributividade também continua valendo. O que a gente vai ganhar agora é uma outra propriedade, certo? Eu vou escrever aqui embaixo também, realçar aqui de azul, né? Que é
a propriedade que eu vou colocar aqui como sendo a nossa quinta propriedade, né? Em geral, quando eu vou escrever aqui para os inteiros, eu coloco ela como sendo a segunda, mas a ordem aqui das propriedades que não interessa. Então, o que importa aqui para nós é o que cada uma delas diz, que é o que a gente vai chamar aqui de elemento oposto. Elemento oposto. Ok? Que no nosso caso aqui, no caso dos números inteiros, a gente só vai ter o elemento oposto em relação à adição. Tá? A gente não vai ter o elemento oposto aqui por enquanto em relação ao produto. O que é o elemento oposto? É o elemento que ao operar, né, tanto faz pela direita como faz pela esquerda, eu obtenho como resultado zero. Certo? Então o y aqui é dito ser um oposto aditivo de x e vice-versa. Então na realidade, como eu estou considerando aqui o y, então a gente vai denotar o y aqui, nesse caso aqui, como sendo menos x. Certo? Então essa vai ser a notação que eu vou utilizar para o elemento oposto. Né? Então cada elemento de x vai possuir um oposto, certo? Que é justamente o menos x. Então, por exemplo, o oposto aditivo de 2. Né? Se eu colocar aqui 2 mais y igual a y mais 2 igual a 0. Qual é o número que somado com 2, né, eu obtenho zero? A gente sabe que é o menos 2. A gente sabe que y é igual a menos 2. Então, esse é o conceito de elemento oposto. Ok? Então, a gente encerra novamente por aqui. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre os números racionais.